O jantar de Natal mal tinha chegado à sobremesa quando meu pai levantou a taça e sorriu para as 16 pessoas à mesa, como se estivesse prestes a fazer um discurso especial. Mais cedo, minha irmã tinha feito um comentário estranho sobre todo o dinheiro que, segundo ela, meu pai supostamente pagava por mim. Eu não fazia ideia do que ela estava falando. Então, meu pai olhou para Rebeca com orgulho e disse: "Uma filha é advogada." Depois olhou para mim. "A outra vive pedindo ajuda." Algumas pessoas riram. Quando ele ergueu a taça novamente para elogiar Rebeca, eu perguntei: "Pai, que pagamentos a Rebeca acha que eu tenho recebido?" Rebeca virou o rosto para mim na mesma hora. O sorriso do meu pai desapareceu. Aquela simples pergunta estava prestes a revelar anos de meias-verdades dentro da minha família. Algumas horas antes, eu estava na cozinha dos meus pais, com um pano de prato sobre o ombro, tentando abrir um pote de molho de cranberry enquanto prestava atenção ao barulho do andador da minha mãe no corredor. Aos 62 anos, eu já tinha aprendido que o Natal na casa dos meus pais começava muito antes dos convidados chegarem. Meu pai chamava aquilo de jantar em família. Para mim, começava ajudando minha mãe a tomar banho em uma manhã mais difícil, separando o suéter verde de que ela gostava, afastando a cadeira da mesa para dar espaço ao andador, verificando se o tapete do banheiro não tinha dobrado na ponta e lembrando meu pai de tirar os pãezinhos da gaveta aquecedora. Nada disso parecia extraordinário. Talvez esse fosse justamente o problema. Eram tarefas tão comuns que ninguém percebia. 4 anos antes, quando a artrite e os problemas de equilíbrio da minha mãe começaram a tirar parte da independência dela, reduzi minhas horas no grupo odontológico onde trabalhava. No começo, era só uma tarde aqui, uma consulta remarcada ali. Depois, minha disponibilidade virou o motivo pelo qual todos passaram a me procurar primeiro. Eu morava a 15 minutos dali. Rebeca vivia quase 2 horas ao sul, em Cincinnati. Em algum momento, a proximidade virou responsabilidade, e a responsabilidade virou algo que meu pai passou a tratar como se fosse simplesmente parte da minha personalidade. Rebeca chegou pouco depois das 4, usando um casaco cor de camelo que parecia nunca ter sido amassado no banco de trás do carro entre sacolas de supermercado. Ela beijou minha mãe, entregou uma garrafa de vinho ao meu pai e entrou na sala com a confiança de quem estava acostumada a ser apresentada antes mesmo de precisar se apresentar. Meu pai fez isso 2 vezes antes do jantar. Para um primo, disse que Rebeca era advogada empresarial. Para um antigo vizinho, comentou que ela tinha acabado de concluir um negócio complicado no escritório. Quando o mesmo vizinho perguntou se eu ainda trabalhava no grupo odontológico, meu pai respondeu antes que eu pudesse falar. Disse que eu estava trabalhando menos horas ultimamente e deu aquele pequeno sorriso que ele usava quando queria fazer uma crítica parecer inofensiva. Eu deixei passar. Com o tempo, aprendi a escolher quais comentários realmente valiam o desgaste de responder. Mas a primeira coisa que de verdade me deixou desconfortável aconteceu na cozinha, quando eu levava as travessas para a sala de jantar. Rebeca entrou na cozinha para pegar mais gelo e ouviu quando eu contei à minha mãe que tinha trocado um dia de trabalho naquela semana para poder levá-la a uma consulta. Ela me olhou com aquele tipo de irritação que normalmente aparece depois de uma conversa que eu nem lembrava de ter tido. Então disse: "Com tudo que o papai vem pagando por você, eu não sei por que você ainda age como se fosse a única pessoa fazendo sacrifícios." Parei na mesma hora, segurando a travessa com as 2 mãos. O calor das batatas atravessava a cerâmica e queimava minhas palmas. Perguntei o que ela queria dizer. Rebeca apertou os lábios, como se minha pergunta tivesse confirmado alguma coisa desagradável sobre mim. "Pergunta para o papai." Depois pegou o balde de gelo e saiu. Fiquei ali parada por mais tempo do que deveria. Meu pai já tinha me ajudado com pequenas coisas ao longo dos anos, como qualquer pai às vezes faz. Ele já pagou um jantar quando uma consulta da minha mãe demorou mais do que o esperado. Certa vez, quando meu carro estava na oficina, ele colocou gasolina no tanque depois que eu o levei até a farmácia. Mas nunca existiu nenhum acordo financeiro que me sustentasse. Muito menos algo que eu pudesse chamar de meu pai a bancar a minha vida. Minha mãe chamou meu nome da sala de jantar, e precisei deixar aquela pergunta de lado. Quando os 16 finalmente se sentaram à mesa, a casa estava com cheiro de presunto, canela e da vela de pinho que Marlene tinha levado, mesmo sabendo que meu pai sempre reclamava. Ele dizia que velas perfumadas lhe davam dor de cabeça. Tia Marlene, irmã mais velha da minha mãe, estava sentada perto da ponta da mesa.
Aos 85 anos, ela percebia quase tudo, embora tivesse aprendido perfeitamente o costume da família de fingir que não via aquilo que pudesse exigir uma opinião. Em certo momento, percebi que ela estava me observando. Quando meu pai fez outra piada sobre minha rotina de trabalho, ela baixou os olhos para o prato. Enquanto isso, Rebeca assumiu tranquilamente o papel que meu pai tinha preparado para ela. Um primo perguntou sobre o trabalho dela. Outra pessoa quis saber se ela ainda precisava viajar até Columbus para atender clientes. Meu pai respondeu metade das perguntas, orgulhoso o suficiente para fazer parecer que parte das conquistas de Rebeca também era mérito dele. Eu nunca tive inveja do sucesso dela. Rebeca havia trabalhado duro para chegar onde estava. O que me incomodava era perceber como meu pai parecia precisar diminuir uma filha para fazer a outra parecer ainda maior. Quando alguém perguntou se eu pretendia voltar a trabalhar em período integral, meu pai respondeu: ela já se acostumou a ter a família para amortecer a queda. A frase foi dita em tom de brincadeira, leve o bastante para ninguém contestar. Rebeca me lançou um olhar por cima da taça de vinho. Havia uma satisfação discreta naquele olhar, e, de repente, o comentário que ela tinha feito na cozinha ganhou outro peso. Olhei para meu pai do outro lado da mesa. Ele continuava cortando outra fatia de presunto, como se nada de estranho tivesse sido dito. Ainda assim, fiquei em silêncio. A sobremesa chegou por volta das 7. Minha mãe tinha começado a massagear um dos joelhos debaixo da mesa, então eu já calculava quanto tempo deveria esperar antes de ajudá-la a subir, sem fazer com que ela sentisse que estava sendo tirada da própria celebração de Natal. Meu pai serviu mais um pouco de vinho e bateu uma vez com a colher na lateral da taça. A conversa foi diminuindo até a sala ficar em silêncio. Ele começou falando sobre o orgulho que um pai deveria sentir ao ver os filhos construindo a própria vida. Primeiro, olhou para Rebeca. Elogiou a carreira dela, sua determinação e o fato de ela sempre ter sabido se virar sozinha. Depois virou-se para mim com aquele sorriso que algumas pessoas fazem antes de dizer algo cruel, como se uma risada pudesse transformar a ofensa em brincadeira. Uma filha é advogada, disse ele. Fez uma pausa, tempo suficiente para alguns convidados olharem para Rebeca. Então seus olhos pararam em mim. A outra vive pedindo ajuda. Algumas pessoas riram, mas bem baixinho. E isso tornou tudo ainda pior. Um primo baixou os olhos para a torta. Marlene ficou imóvel, com o garfo parado no ar. Rebeca baixou o olhar para a taça de vinho, mas percebi o canto da boca dela se levantar. Debaixo da mesa, apertei o guardanapo entre os dedos. Eu poderia ter contado quanto a redução das minhas horas de trabalho tinha me custado. Poderia ter enumerado as consultas, os favores, as noites em que meu pai ligava porque minha mãe estava passando por um dia difícil e ele estava cansado demais para cuidar de tudo sozinho. Poderia ter explicado para aquelas 16 pessoas quantas vezes eu reorganizei minha própria vida para que meu pai continuasse apresentando nossa família como se estivesse tudo perfeitamente bem. Mas não fiz nada disso. Minha mãe parecia cansada. Eu disse a mim mesma que conseguiria suportar mais uma piada. Então meu pai levantou a taça outra vez. Dessa vez, começou a elogiar Rebeca como a filha que entendia o verdadeiro significado de responsabilidade, aquela que não esperava que os outros carregassem seus problemas. Foi nesse momento que a frase dita na cozinha deixou de parecer apenas uma provocação. Tudo que o papai vem pagando por você. Olhei para Rebeca e depois para meu pai. Pai, que pagamentos a Rebeca acha que eu tenho recebido? A cabeça de Rebeca virou tão rápido que os brincos balançaram. O sorriso do meu pai desapareceu antes que ele conseguisse disfarçar. Durante alguns segundos, ninguém à mesa se mexeu. Ele tentou escapar da pergunta, dizendo que o jantar de Natal não era lugar para transformar ajuda familiar em uma prestação de contas. Mas eu fiquei olhando para Rebeca. A segurança que ela tinha demonstrado antes havia desaparecido. Primeiro veio a confusão. Depois, uma expressão muito mais séria. Ela então explicou que vinha mandando dinheiro para meu pai havia anos para ajudar com os cuidados da minha mãe. Não era nenhuma fortuna, nem dinheiro suficiente para contratar alguém em tempo integral, mas eram transferências regulares, feitas justamente para que o custo não ficasse nas costas de uma única pessoa. Segundo Rebeca, meu pai havia dito que aquele dinheiro servia para as despesas da casa, para contratar ajuda quando fosse necessário e para garantir que eu não precisasse assumir sozinha o peso financeiro dos cuidados.
Meu prato continuava intocado diante de mim. Então falei com toda a calma: eu nunca recebi pagamentos regulares do papai. Rebeca ficou olhando para nosso pai do outro lado da mesa. Meu pai começou a explicar que o dinheiro usado nas despesas da casa da minha mãe acabava beneficiando todos que cuidavam dela. Mas, de repente, suas palavras pareciam escorregadias, como se ele estivesse tentando encaixar vários significados diferentes na mesma explicação. Então Rebeca disse algo que fez o ambiente ficar ainda mais pesado. Segundo ela, meu pai havia garantido várias vezes que estava cuidando para que eu não tivesse que pagar por tudo aquilo com a minha própria vida. Olhei para o homem que poucos minutos antes tinha me chamado de alguém que vivia pedindo ajuda diante de 16 pessoas. Pela primeira vez, percebi que talvez eu e minha irmã não tivéssemos apenas opiniões diferentes sobre aqueles últimos anos. Talvez tivéssemos vivido duas versões completamente diferentes da mesma história. O silêncio depois das palavras de Rebeca não durou muito. Meu pai tratou de quebrá-lo. Ele se recostou na cadeira, passou o polegar pela haste da taça e disse que estávamos transformando um acordo familiar perfeitamente normal em uma acusação. Sua voz continuava calma, quase cansada, como se o verdadeiro problema não fosse o fato de Rebeca e eu termos recebido versões diferentes daqueles anos, mas eu ter tido a ousadia de perceber isso na frente dos convidados. Ninguém à mesa parecia saber para onde olhar. Minha mãe tinha parado de mexer na torta. Tia Marlene dobrou o guardanapo 2 vezes e depois mais uma, alinhando as bordas com uma precisão desnecessária. Um dos meus primos pigarreou e perguntou se alguém queria café. Aquilo foi suficiente para a sala voltar a se movimentar. Cadeiras começaram a arrastar, pratos foram levados para a cozinha. Em menos de 20 minutos, o jantar de Natal com 16 pessoas tinha se transformado em pequenos grupos, todos fingindo que a noite não tinha acabado de mudar completamente. Meu pai aproveitou a movimentação para encerrar o assunto. Disse que claramente havia ocorrido um mal-entendido sobre o que poderia ser considerado ajuda e que o Natal não era o momento certo para discutir as finanças da casa. Ele até sorriu enquanto falava, mas aquele sorriso já não era o mesmo de antes. O homem que tinha levantado a taça parecia ter gostado de saber exatamente o lugar de cada pessoa naquela família. Agora, ele observava Rebeca e eu como se estivesse tentando descobrir o quanto já tínhamos conversado entre nós. Minha mãe estava exausta, e isso deu a ele outra desculpa para encerrar tudo. Eu a ajudei a subir, deixei-a confortável com a bolsa térmica que ela usava quando o joelho doía mais e trouxe um copo de água. Ela pediu desculpas pelo jantar, e aquilo me incomodou mais do que qualquer coisa que meu pai tivesse dito. Nada daquilo era culpa dela. Mesmo assim, dava para perceber que ela estava confusa com o que tinha ouvido lá embaixo. Ela sabia que Rebeca mandava dinheiro de vez em quando. Sabia que meu pai pagava algumas despesas da casa. E sabia que eu estava sempre por perto. Na cabeça dela, aparentemente, todas essas coisas podiam existir juntas sem nenhuma contradição. Quando voltei para o andar de baixo, a maioria dos convidados já tinha ido embora. Marlene estava empilhando os pratos da sobremesa perto da pia. Ela me lançou o mesmo olhar discreto que tinha dado durante o jantar e voltou a enxaguar os garfos. Meu pai estava na sala ajudando um dos últimos casais a vestir os casacos. Rebeca permanecia diante do balcão da cozinha, segurando o celular. O olhar que ela me deu não era amigável, mas também já não tinha aquela expressão de superioridade. No começo, ela achou que eu estava apenas discutindo o significado das palavras. Ela achava que talvez meu pai estivesse me ajudando de forma indireta e que eu simplesmente não considerava aquilo apoio porque o dinheiro nunca tinha chegado em um envelope com o meu nome. Ela me lembrou que ele às vezes comprava mantimentos, pagava algumas despesas da minha mãe, colocava gasolina no carro, cuidava dos concertos e havia dito mais de uma vez que estava garantindo que eu não tivesse que tirar dinheiro do próprio bolso para arcar com tudo que fazia. Expliquei que existia uma diferença entre meu pai pagar pelas despesas da própria casa e me compensar por ter reduzido meu trabalho. Eu nunca esperei receber um salário por ajudar minha mãe. Esse não era o problema. O problema era que eu tinha diminuído minhas horas, perdido renda e reorganizado toda a minha rotina, enquanto Rebeca aparentemente acreditava que existia algum sistema que evitava que essas perdas recaíssem sobre mim. Ela me ouviu de braços cruzados, ainda na defensiva, como se quisesse desesperadamente encontrar uma explicação mais simples para tudo aquilo. Então desbloqueou o celular. Ela não precisou fazer nenhum grande levantamento financeiro naquela cozinha.
Bastaram alguns toques na tela para me mostrar várias transferências recentes para meu pai. Elas apareciam quase sempre no começo de cada mês, com a mesma descrição simples: cuidados com a mãe. Havia também algumas transferências maiores espalhadas entre aquelas datas, destinadas a despesas específicas. Rebeca rolou a tela apenas o suficiente para mostrar o padrão. Os valores importavam menos do que a frequência. Ela vinha fazendo aquilo havia anos. Rebeca explicou que meu pai nunca tinha apresentado aquele dinheiro como uma espécie de mesada secreta para mim. As palavras dele eram mais abrangentes. Ele dizia que o dinheiro ajudava com as necessidades da minha mãe, evitava que eu acumulasse despesas além de toda a responsabilidade que já carregava e permitia que ele contratasse ajuda extra quando a família precisasse. Quando Rebeca perguntava se eu estava conseguindo dar conta, meu pai normalmente dizia que eu gostava de estar envolvida e que ele se certificava de que eu não ficasse responsável por todo o peso sozinha. Minhas mãos já estavam frias, apesar de a cozinha continuar quente por causa do forno. Meu pai tinha contado uma história completamente diferente sobre Rebeca. Durante anos, sempre que eu reclamava que não conseguia continuar mudando minha agenda toda vez que minha mãe precisava de alguma coisa, ele me lembrava que Rebeca tinha uma carreira exigente e morava a quase 2 horas de distância. Fazia parecer que a ajuda dela era rara e distante, como se fosse apenas uma obrigação que uma filha bem-sucedida cumpria quando não tinha vontade de aparecer pessoalmente. Quando eu sugeria que ela poderia assumir uma sexta-feira ou passar algum fim de semana com nossa mãe, meu pai sempre encontrava uma justificativa para dizer que seria injusto cobrar isso dela. Ele nunca me contou que ela enviava dinheiro todos os meses. Parada naquela cozinha, comecei a enxergar um padrão que não tinha percebido enquanto estava presa dentro daquela situação. Quando eu ficava frustrada por fazer coisa demais, meu pai apontava para a ausência de Rebeca. Quando Rebeca se sentia culpada por não estar presente, ele apontava para a ajuda que dizia que eu recebia. Cada uma de nós tinha recebido informação suficiente para ficar ressentida com a outra, mas nunca o bastante para questionar se aquela história realmente fazia sentido. Rebeca colocou o celular virado para baixo sobre o balcão. Por alguns segundos, nenhuma das duas encontrou algo útil para dizer. Então ouvimos, lá de cima, o som discreto do andador da minha mãe batendo no piso. Rebeca olhou para o teto, e eu fui automaticamente até o corredor, antes de lembrar que minha mãe normalmente levantava uma vez antes de dormir para ir ao banheiro. Fiquei ali escutando até o andador parar e a porta do banheiro se fechar. Quando voltei, Rebeca estava me olhando de um jeito diferente. Foi então que minha mãe desceu devagar. Ela tinha esquecido na cozinha um pequeno recipiente com os remédios que tomaria pela manhã. Fui buscá-lo, mas ela parou perto da porta ao nos ouvir falando sobre minha rotina de trabalho. Parecia surpresa por eu considerar a redução das minhas horas um sacrifício. Minha mãe contou que meu pai sempre dizia que aquele horário mais curto combinava comigo. Segundo ele, eu gostava de me sentir necessária e preferia ter flexibilidade a ficar presa a uma jornada completa. Ela acreditava que eu estava fazendo exatamente o que queria e que meu pai e Rebeca cuidavam da parte financeira. Olhei para a mão da minha mãe apoiada sobre o andador. Ela não estava mentindo. E foi justamente isso que tornou tudo mais doloroso. Ela também tinha recebido uma versão própria da história. Nada do que tínhamos ouvido era totalmente inventado. Eu morava perto e gostava de ajudar. Rebeca mandava dinheiro. Meu pai pagava as despesas da casa. Minha mãe queria continuar morando em casa, e em alguns períodos mais difíceis apareceu ajuda paga. O problema estava na maneira como esses fatos eram mantidos separados. Cada uma de nós tinha informações suficientes para acreditar na versão do meu pai, mas nunca tinha acesso ao quadro completo. Quando Rebeca perguntou com que frequência eu realmente conseguia ter alguém para me substituir, só consegui citar situações isoladas: uma mulher que ficou algumas manhãs com minha mãe depois de uma aplicação no quadril, uma vizinha que cuidou dela 2 vezes enquanto meu pai tinha compromissos e uma tarde de ajuda paga depois que eu trabalhei até mais tarde por 3 dias seguidos. Rebeca tinha ouvido falar de momentos assim e imaginado que existia um sistema organizado por trás deles. Eu tinha vivido cada um como uma exceção. Na maioria das semanas, sempre que surgia uma brecha, era eu quem ocupava aquele espaço. A expressão de Rebeca mudou quando ela percebeu que o dinheiro que imaginava estar comprando meu tempo quase nunca tinha feito isso de verdade. Meu pai voltou para a cozinha e disse que estávamos fazendo as despesas normais da família parecerem algo suspeito. Nem eu nem Rebeca o acusamos de roubo.
Não havia motivo para imaginar uma conta secreta ou alguma fortuna desaparecida. O que não conseguíamos mais ignorar era a diferença entre o que Rebecca acreditava que suas contribuições estavam mudando e o que realmente tinha mudado na minha vida. Dirigi para casa depois da meia-noite com o rádio desligado. As luzes de Natal passavam pelo para-brisa em riscos vermelhos, brancos e azuis enquanto eu repassava conversas antigas que, de repente, pareciam ter adquirido outro significado. Pensei em todas as vezes que minha mãe reclamou que gostaria de ver Rebecca com mais frequência, e eu defendi minha irmã dizendo que ela morava longe e trabalhava muitas horas. Também lembrei das vezes em que, em silêncio, fiquei com raiva de Rebecca, porque era eu quem passava horas nas salas de espera, carregava as compras e remarcava compromissos enquanto ela fazia transferências de Cincinnati. Passei anos defendendo Rebecca diante da minha mãe, enquanto guardava meu próprio ressentimento em silêncio. Agora, pela primeira vez, precisei admitir que a ausência de Rebecca talvez nunca tivesse sido tão simples quanto meu pai me fez acreditar. Na manhã seguinte ao Natal, acordei antes do despertador e fiquei alguns minutos deitada, ouvindo o aquecedor ligar na minha pequena casa. Durante anos, minhas manhãs eram definidas pelo que apareceria do outro lado do celular: buscar remédios na farmácia, levar minha mãe a uma consulta ou atender uma ligação do meu pai dizendo que o joelho dela tinha travado de um jeito tão forte que ela não se sentia segura para tomar banho sozinha. Nenhuma dessas coisas parecia enorme quando acontecia isoladamente. Era justamente assim que elas acabavam se tornando enormes. Vinham uma por uma, pequenas demais para eu recusar, até que chegou um momento em que eu nem conseguia mais lembrar quando minha rotina tinha deixado de pertencer completamente a mim. 4 anos antes, eu ainda trabalhava em período integral no grupo odontológico. A mobilidade da minha mãe estava piorando aos poucos, não por causa de um único diagnóstico dramático, mas por uma série de pequenas perdas. Ela parou de dirigir à noite. Depois começou a evitar o trânsito pesado. Fazer compras ficou mais difícil porque ficar muito tempo em pé fazia seus joelhos incharem. Meu pai conseguia cuidar de muita coisa nos dias em que estava bem, mas se cansava mais rápido do que admitia, e quando surgiam 2 consultas na mesma semana, aquilo quase sempre virava um problema de agenda que outra pessoa precisava resolver. Eu morava a 15 minutos dali. No começo, abri mão de uma tarde a cada algumas semanas. Depois, passei a reservar um dia da semana para isso. Quando minha mãe começou a precisar de mais ajuda com consultas e nos dias em que tinha dificuldade para andar, reduzi minha carga de trabalho novamente. Trabalhar entre 24 e 28 horas por semana parecia uma escolha razoável quando eu explicava para alguém. Mas não mostrava que eu tinha perdido uma parte considerável do meu salário. Não mostrava a redução das contribuições para minha aposentadoria, enquanto eu repetia para mim mesma que poderia recuperar aquilo no futuro. Também não mostrava como eu conferia o relógio toda vez que o telefone tocava, já sabendo que o problema de outra pessoa poderia ocupar o restante do meu dia. Eu nunca coloquei nada disso no papel porque não queria transformar a ajuda que dava à minha mãe em uma espécie de cobrança. Mas o fato de eu não ter feito as contas não significava que não existia um preço. Rebecca ligou naquela manhã, e não passamos uma hora repetindo tudo o que já tínhamos conversado na cozinha do meu pai. Dessa vez, ela me explicou com mais sinceridade por que a versão dele tinha sido tão fácil de aceitar. Cincinnati ficava perto o suficiente para que ela pudesse dirigir até lá nos feriados e nas visitas que conseguia planejar, mas longe demais para simplesmente preencher uma tarde de terça-feira sem reorganizar um dia inteiro de trabalho. Mandar dinheiro era a única forma de contribuição que ela conseguia manter de maneira constante. Quando meu pai dizia que aquele dinheiro ajudava minha mãe e evitava que eu tivesse que carregar tudo sozinha, Rebecca acreditava nele porque aquela explicação combinava com a realidade que ela queria acreditar que existia. Foi essa última parte que ficou na minha cabeça. Ao longo dos anos, ela tinha perguntado se eu estava bem, e eu conseguia lembrar exatamente como costumava responder. Estou bem. Só estou ocupada, mas está tudo certo. Minha mãe teve uma semana difícil, mas estamos dando conta. Meu pai está cansado, mas eu estou cuidando de tudo. Eu dizia aquilo de forma tão automática que, com o tempo, aquelas respostas deixaram de parecer escolhas. Eu dizia a mim mesma que estava protegendo a privacidade da minha mãe, poupando Rebecca de se sentir culpada e evitando parecer carente. Mas a verdade, menos bonita, era que eu queria que ela percebesse o peso escondido nas minhas respostas e fizesse a pergunta certa. Quando ela não fazia isso, eu interpretava a falta de percepção como prova de que ela não se importava o suficiente.
Meu pai tinha escondido parte da verdade, mas minha insistência em dizer que estava tudo bem também ajudou a tornar a versão dele convincente. Perceber isso não o inocentava. Não apagava as transferências mensais que Rebeca tinha me mostrado, nem mudava o fato de ele ter feito cada uma de nós acreditar que a outra estava fazendo menos. Mas tirava de mim a versão mais fácil da minha própria raiva. Eu já não podia fingir que tinha deixado tudo perfeitamente claro enquanto todos os outros simplesmente escolhiam me ignorar. Mais tarde naquela tarde, duas discussões antigas ganharam um significado completamente diferente. Na primavera anterior, depois que minha mãe precisou de 3 consultas em apenas 8 dias, eu tinha perdido a paciência e dito que dinheiro não fazia de Rebeca uma filha. Ela respondeu que eu não podia continuar transformando os cuidados da nossa mãe em uma emergência para todo mundo. Na época, eu ouvi aquilo como desprezo. Agora eu sabia que ela acreditava que meu pai já tinha organizado ajuda financeira e algum suporte pago quando necessário, o suficiente para que eu não precisasse carregar tudo sozinha. Do ponto de vista dela, eu parecia rejeitar ajuda e, ao mesmo tempo, acusá-la de abandono. Do meu lado, parecia que ela simplesmente fazia transferências para um sistema que nunca devolvia para mim tempo de verdade. Uma discussão menor, do ano anterior, mostrava exatamente a mesma coisa. Rebeca tinha insistido para que eu tirasse um fim de semana de folga porque meu pai dizia que estava tudo resolvido. Eu ri, dizendo que ela não fazia ideia de como era a rotina dos nossos pais. E, de fato, ela não fazia ideia. O problema era que meu pai tinha feito ela acreditar que fazia. No segundo dia depois do Natal, nós duas concordamos com uma regra que deveria ter existido anos antes. Dinheiro destinado aos cuidados, horários, consultas e mudanças importantes não passariam mais pelo meu pai como se ele fosse a central de comunicação da família. Se Rebeca mandasse dinheiro para alguma coisa específica, eu saberia. Se eu alterasse meu horário de trabalho porque minha mãe precisava de ajuda, Rebeca saberia. E minha mãe participaria das decisões sobre os próprios cuidados, em vez de receber apenas a versão que alguém achasse que seria mais fácil para ela aceitar. Parecia algo quase ridiculamente simples. E foi justamente essa simplicidade que me fez perceber quanto poder existia em manter tudo vago. Meu pai não gostou da mudança. Ele nunca disse diretamente que Rebeca e eu deveríamos parar de comparar informações, mas sua irritação começou a aparecer de outras formas. Reclamou que uma agenda compartilhada era desnecessária. Disse que famílias que realmente confiam umas nas outras não precisam registrar cada favor. Chegou a perguntar se Rebeca tinha decidido, de repente, que precisava supervisioná-lo de Cincinnati. Eu não discuti. Pela primeira vez, deixei o desconforto dele existir sem correr para tentar amenizá-lo. Na primeira semana de janeiro, surgiu um problema que eu não esperava, porque não tinha nada a ver com minha mãe. Minha gerente no grupo odontológico pediu que eu entrasse na sala dela antes de ir embora em uma tarde. Uma das coordenadoras de ciclo de receita que trabalhava em período integral decidiu se aposentar antes do previsto, e o setor precisava de alguém que já conhecesse os sistemas de cobrança, os processos com os convênios e a equipe. Eu estava ali havia tempo suficiente para não precisar provar que sabia fazer o trabalho. O que minha gerente queria saber era se eu aceitava ser considerada para a vaga em período integral. Fiquei olhando para a borda da mesa enquanto ela explicava os detalhes práticos. O cargo me devolveria uma rotina normal de 5 dias por semana, benefícios completos e as contribuições para a aposentadoria que eu tinha visto diminuir durante 4 anos. Não era uma promoção chamativa, com um título que impressionaria meu pai no Natal. Era um trabalho estável que eu conhecia bem e que vinha acompanhado de uma possibilidade real de futuro. 6 meses antes, eu teria recusado antes mesmo de ela terminar a pergunta. Dessa vez, perguntei quando ela precisava de uma resposta. Ela me deu alguns dias. Voltei para casa com aquela proposta ocupando meus pensamentos como algo que eu tinha medo de tocar. A cada sinal vermelho, eu automaticamente começava a calcular a rotina da minha mãe. Terça-feira, farmácia. Quinta-feira, almoço e lavanderia. E ainda havia aquele espaço livre na minha agenda que eu mantinha reservado porque meu pai às vezes ligava depois do café da manhã dizendo que minha mãe tinha dormido mal e precisava de ajuda extra. Então percebi o que estava fazendo. Eu já estava reorganizando um trabalho que nem sequer tinha aceitado em torno de um sistema de cuidados que ninguém nunca tinha me pedido oficialmente para assumir. Rebeca foi a primeira pessoa para quem contei. Ela não me disse o que fazer.
Apenas falou que, se meu pai vinha usando parte do dinheiro que ela mandava sob o argumento de que aquilo me protegia de carregar tudo sozinha, então finalmente precisávamos descobrir o que tudo realmente significava. Naquela noite, contei aos meus pais sobre a vaga. O rosto da minha mãe se iluminou antes mesmo de meu pai reagir. Ela lembrava o quanto eu gostava da rotina de trabalhar em período integral e perguntou quando eu começaria caso aceitasse. Meu pai mal pareceu ouvir essa parte. Seus olhos foram direto para o calendário pendurado ao lado da geladeira, aquele em que minha letra ocupava mais espaços do que a de qualquer outra pessoa. Depois, ele olhou para mim e perguntou: então quem vai ficar aqui com sua mãe? A pergunta do meu pai continuou na minha cabeça muito depois de eu sair da casa deles. Não porque tivesse me surpreendido, mas porque deixou claro algo que eu passei anos evitando admitir. Ele não perguntou se eu queria aquela vaga. Não perguntou o que ela significaria para minha aposentadoria, para minha renda ou para a parte da minha vida que tinha diminuído aos poucos em função das necessidades dos outros. A primeira preocupação dele foi o espaço vazio que meu novo horário criaria nos cuidados da minha mãe. Em algum momento, minha disponibilidade deixou de ser vista como uma ajuda e passou a ser tratada como parte da estrutura necessária para manter tudo funcionando. Na primeira semana completa de janeiro, Rebeca e eu concordamos que ficar tentando adivinhar as intenções do nosso pai não seria suficiente. Precisávamos de uma conversa com nós quatro, usando exatamente as mesmas informações. Rebeca dirigiu de Cincinnati até lá em um sábado, e nos encontramos na casa dos meus pais depois do almoço. Minha mãe estava sentada em sua poltrona de sempre, perto da janela da frente, com uma manta dobrada sobre os joelhos. Meu pai continuou de pé por mais tempo do que precisava, andando entre a cozinha e a sala como se manter as mãos ocupadas fosse uma maneira de controlar a tensão no ambiente. Não chegamos com pastas, planilhas ou documentos. Todos já conhecíamos os fatos principais. Rebeca enviava dinheiro. Eu tinha reduzido minha jornada de trabalho. Minha mãe queria continuar morando em casa. E meu pai havia contado versões diferentes dessas mesmas situações dependendo de quem estava ouvindo. Ele rejeitou a ideia de que tivesse enganado alguém e se apresentou como um marido tentando administrar as despesas normais da casa sem precisar envolver as filhas em cada detalhe. Rebeca perguntou exatamente no que as transferências mensais dela estavam sendo usadas. Meu pai citou compras do mercado, contas da casa, transporte, coparticipações médicas, equipamentos para mobilidade, concertos e, ocasionalmente, ajuda profissional. Não havia nenhuma conta secreta nem uma fortuna desaparecida. Essa possibilidade foi descartada rapidamente. O verdadeiro conflito era outro: o que aquele dinheiro deveria mudar? Rebeca acreditava que parte das transferências estava sendo usada para aliviar a minha carga. Meu pai considerava que praticamente qualquer gasto relacionado à casa já significava que estava reduzindo o meu peso. Ele conseguia mostrar despesas legítimas, mas nenhuma delas devolvia as horas de trabalho que eu tinha perdido. No fim da conversa, Rebeca sugeriu algo tão simples que deveria ter existido desde o começo. No futuro, sempre que possível, o dinheiro seria destinado a necessidades específicas e identificadas. Se ela estivesse pagando uma visita de um cuidador, todos saberiam que aquele era o objetivo. Se meu pai precisasse de ajuda com alguma despesa da casa relacionada à minha mãe, ele explicaria exatamente qual era. Eu também sugeri que usássemos um calendário compartilhado para consultas e horários regulares de cuidado, assim todos poderiam saber quem estava responsável por cada coisa, sem depender de memória, suposições ou mensagens desencontradas. Minha mãe gostou da ideia imediatamente. Disse que odiava descobrir depois que alguém tinha mudado o próprio dia de trabalho por causa dela. Meu pai não ficou tão animado, embora tentasse disfarçar como uma simples irritação com excesso de organização. Reclamou que uma família não deveria precisar de sistemas e horários para provar que confia uns nos outros. Mesmo assim, com minha mãe sentada ao lado dele e Rebeca deixando claro que não continuaria enviando dinheiro para uma categoria vaga, ele finalmente concordou. Por alguns dias, achei que o calendário compartilhado e a maior clareza sobre as despesas seriam suficientes. Se o problema era a falta de transparência, bastava tornar tudo mais claro. Então meu pai começou a falar novamente sobre minha mãe continuar em casa. Ele sempre se importou muito com isso. Ela também.
Aquela era a casa onde os dois tinham vivido durante décadas, o lugar em que minha mãe conhecia cada corredor e cada porta, mesmo nos dias em que a dor nos joelhos fazia o caminho entre o quarto e a cozinha parecer 2 vezes mais longo. Eu entendia por que a ideia de sair dali assustava os dois. Mas, depois que a nova rotina começou a funcionar, meu pai passou a falar sobre o assunto de outra maneira. Sempre que mencionávamos aumentar a ajuda profissional em casa, ele reagia da mesma forma. Lembrava que minha mãe sempre tinha dito que queria continuar morando ali. Para ele, contratar mais ajuda deixou de ser uma opção para mantê-la em casa e passou a parecer o primeiro passo para ela perder a própria casa. Quando Rebeca sugeria usar uma parte maior do dinheiro que enviava para contratar ajuda regularmente, meu pai dizia que pessoas de fora mudavam o jeito de uma casa. Se eu mencionava a possibilidade de diminuir um dos meus períodos de ajuda durante a semana, ele voltava a falar do desejo da minha mãe como se eu estivesse propondo colocá-la para fora de casa. O mais estranho era que minha mãe não falava com a mesma intensidade. Ela realmente queria continuar morando ali, e dizia isso, mas, quando meu pai falava sobre o assunto, aquele desejo se transformava em algo absoluto. O que minha mãe apresentava como uma preferência, ele repetia como uma regra que ninguém poderia questionar. Enquanto isso, o prazo para eu decidir sobre a vaga em período integral estava chegando ao fim. Minha gerente tinha me dado alguns dias para pensar. Como eu já trabalhava no grupo odontológico, não havia um processo enorme de contratação esperando por mim. Se eu aceitasse, poderia assumir o cargo no começo de fevereiro. A facilidade daquela transição deveria ter me tranquilizado. Em vez disso, eu me pegava olhando para o calendário que Rebeca e eu tínhamos criado, comparando cada dia da semana com as horas que meu pai já esperava que eu estivesse disponível. Pela primeira vez, aqueles espaços vazios pareciam honestos. A tarde de terça-feira não pertencia automaticamente à minha mãe. A manhã de quinta-feira não era algo que meu pai tinha comprado simplesmente por ser meu pai. Aquelas horas estavam livres porque eu as tinha disponibilizado tantas vezes que todos passaram a esquecer que, no começo, aquilo tinha sido uma escolha minha. Rebeca me disse que poderia redirecionar parte do dinheiro que mandava para contratar ajuda profissional de verdade caso eu aceitasse o cargo. Ela não fingia que dinheiro poderia substituir a família. Eu também não. A questão nunca foi desaparecer da vida da minha mãe. Era parar de agir como se eu fosse sempre a única solução possível quando surgisse algum problema durante a semana. Meu pai falou muito pouco enquanto Rebeca ainda estava ali. Ele esperou até que ela voltasse para se ensinar e minha mãe estivesse descansando no andar de cima. Eu estava na cozinha, lavando uma xícara de café, quando ele entrou. Não levantou a voz. Teria sido até mais fácil ignorá-lo se tivesse feito isso. Em vez disso, falou baixo, com aquela decepção cansada que sempre usava quando queria que eu sentisse que tinha falhado em algum teste moral, e não apenas discordado dele. Disse que aceitar aquele emprego naquele momento seria escolher um salário em vez da minha mãe justamente quando ela mais precisava da família. Lembrou que um cuidador contratado iria embora no fim do expediente, enquanto a família permaneceria. Então acrescentou que ele conhecia os hábitos da minha mãe melhor do que qualquer pessoa de fora e que substituir aquele cuidado por algumas horas de ajuda profissional podia parecer eficiente no calendário de Rebeca, mas não teria o mesmo significado dentro daquela casa. Continuei segurando a xícara debaixo da água corrente até perceber que a pia estava começando a encher. Nada do que ele dizia era completamente falso. E era justamente isso que tornava tudo mais difícil. Minha mãe confiava em mim. Eu sabia como ela gostava que os remédios fossem organizados antes do café e qual supermercado vendia os biscoitos que não faziam mal ao estômago dela. Um cuidador novo não saberia essas coisas logo no primeiro dia. Mas meu pai tinha pegado a verdade sobre a minha importância na rotina dela e transformado aquilo em uma obrigação sem prazo para terminar. Fechei a torneira e sequei as mãos devagar. O novo calendário deixava o dinheiro e os compromissos visíveis, mas meu pai continuava tratando minha disponibilidade como a única parte do antigo acordo que não poderia mudar. No caminho para casa, as transferências deixaram de parecer o centro daquela história. Elas apenas tinham revelado a contradição. O que realmente assustava meu pai era a possibilidade de que, quando tudo ficasse claro, meu tempo deixasse de parecer infinito. A pergunta mais importante já não era para onde tinha ido o dinheiro de Rebeca. Era porque meu pai precisava que todos acreditassem que eu estaria sempre disponível. Fiquei pensando nisso durante vários dias. Talvez o que ele mais temesse não fosse perder dinheiro,
mas perder a certeza de que meu tempo continuaria sempre à disposição da família. Depois que percebi essa possibilidade, comecei a notar quantas vezes ele falava pela minha mãe antes mesmo de ela ter a chance de responder. Acontecia de maneiras pequenas. Quando Rebeca mencionava contratar ajuda, meu pai dizia que minha mãe odiava estranhos dentro de casa. Quando eu falava em mudar meu horário de trabalho, ele dizia que ela precisava de estabilidade. Quando alguém sugeria planejar as coisas com mais antecedência, ele lembrava que minha mãe queria continuar morando em casa. Nenhuma dessas frases parecia absurda por si só. O problema era que todas vinham através dele. Na metade de janeiro, decidi que precisava ouvir diretamente da minha mãe o que ela realmente queria, sem a tradução do meu pai. Fui até a casa deles em uma quarta-feira à tarde, enquanto ele tinha saído para resolver algumas coisas. Minha mãe estava na sala, com uma bolsa térmica sobre os joelhos e uma pilha de revistas antigas ao lado da poltrona. A casa estava silenciosa, exceto pelo barulho da secadora funcionando em algum lugar do corredor. Ajudei-a a aproximar o apoio para os pés, sentei na frente dela e perguntei o que ela realmente queria dizer quando afirmava que queria continuar morando em casa. Ela me olhou como se eu estivesse complicando uma pergunta simples. Minha mãe queria manter por perto as coisas que conhecia, a própria cozinha, o quarto onde tinha dormido durante décadas e a árvore de bordo que via pela janela da frente. Ela não queria ser obrigada a sair simplesmente porque estava mais difícil andar pela casa. Mas nunca quis dizer que todos deveriam reorganizar a própria vida para sempre só para tornar isso possível. Ela queria continuar ali enquanto fosse razoável e somente se conseguíssemos fazer isso sem transformar os cuidados em ressentimento. Meu pai tinha pegado uma preferência dela e transformado aquilo em uma espécie de regra absoluta. Fiquei sentada com as mãos juntas sobre o colo, sentindo algo dentro de mim se aliviar e doer ao mesmo tempo. Durante anos, tratei cada sacrifício como se tivesse sido pedido diretamente pela minha mãe. Não tinha sido. Quando contei a ela o quanto minha rotina havia mudado, sua expressão foi se transformando aos poucos. Ela sabia que eu trabalhava menos horas. Sabia que eu passava muito tempo na casa deles. O que ela não sabia era como uma decisão tinha levado a outra até que minha jornada reduzida se tornasse permanente. Contei sobre a renda que tinha deixado de receber, sobre as contribuições para minha aposentadoria que parei de acumular e sobre as oportunidades de trabalho em período integral que deixei de considerar em silêncio porque imaginava que nunca conseguiriam caber na rotina dela. Evitei falar de valores. Não queria fazê-la se sentir culpada. Minha mãe baixou os olhos para a manta sobre os joelhos e passou lentamente o polegar pela borda do tecido. Minha mãe acreditava que eu preferia trabalhar meio período. Meu pai tinha dito a ela que aquela rotina mais curta combinava comigo, que eu gostava da flexibilidade e de poder estar sempre disponível. Ela acreditou porque parte daquilo era verdade, e porque eu nunca contei como era receber um salário menor ou deixar de acumular contribuições para a aposentadoria. Ela também se lembrava das poucas vezes em que ajuda paga aparecia depois de algum procedimento ou durante períodos mais difíceis. Na visão dela, Rebeca contribuía, às vezes aparecia alguém para ajudar, eu dizia que estava dando conta e meu pai cuidava das contas. Nada parecia claramente errado até que os custos e as responsabilidades foram colocados lado a lado. Naquele fim de semana, Rebeca veio de Cincinnati e assumiu sozinha um longo período dos cuidados da nossa mãe. Eu não fiquei em cima dela nem transformei aquele dia em um teste. Mostrei onde ficavam as coisas que minha mãe mais usava, expliquei alguns detalhes práticos e deixei que ela cuidasse do restante. Fiquei por perto durante a troca e voltei mais tarde, mas grande parte do que aconteceu durante aquelas horas eu soube depois pela própria Rebeca. Nada extraordinário aconteceu, e foi justamente por isso que aquele dia foi tão importante. Minha mãe precisava almoçar porque ficar muito tempo em pé na cozinha fazia os joelhos doerem. A farmácia ligou avisando sobre uma renovação de receita. Era preciso tirar a roupa da máquina e colocar outra para lavar. O andador precisava ser colocado no carro para uma saída rápida. Uma entrega foi deixada na porta errada e meu pai precisou que alguém buscasse o pacote enquanto Rebeca já estava fora. Nenhuma dessas tarefas era especialmente difícil. Juntas, porém, elas consumiam o dia inteiro. Quando voltei, Rebeca parecia cansada. Não estava acabada nem desesperada, apenas diferente, como alguém que finalmente entende de perto algo que antes só conseguia avaliar de longe. Mais tarde, ela me contou que meu pai sempre descrevia minha ajuda como uma lista de pequenos favores e consultas.
Ele nunca explicava as interrupções entre uma coisa e outra, nem como uma necessidade pequena acabava criando outra, muito menos como era impossível se concentrar completamente em qualquer atividade sabendo que parte da sua atenção precisava permanecer de prontidão. Pela primeira vez, Rebecca entendeu por que algumas horas de ajuda paga aqui e ali nunca tinham devolvido minha vida para mim. Eu não gostei de vê-la perceber aquilo daquela maneira. Mais de uma vez, imaginei como seria satisfatório se ela finalmente enxergasse tudo o que eu vinha carregando. Mas, naquele momento, eu só me senti cansada. Ter minha versão confirmada não devolvia as horas que eu tinha perdido. No dia seguinte, tia Marlene apareceu com uma sopa para minha mãe. Ela ficou depois que meu pai saiu da sala e permaneceu perto da mesa de jantar enquanto eu guardava os potes na geladeira. Percebi que ela tinha ensaiado aquele assunto, porque ficava dobrando e desdobrando a alça da bolsa. Ela admitiu que tinha percebido muito mais do que jamais demonstrara. Ao longo dos anos, tinha me visto sair mais cedo dos encontros familiares para resolver alguma coisa para minha mãe, mudar meu horário de trabalho porque meu pai precisava de ajuda e chegar aos encontros já cansada antes mesmo de qualquer outra pessoa ter feito alguma coisa. Ela também tinha ouvido meu pai resumir nossa situação familiar mais de uma vez com a mesma frase: Rebecca cuida do dinheiro. Diane cuida do resto. Marlene disse que sempre achou que não era seu lugar se intrometer. Eu entendi aquele impulso, mas o silêncio dela acabou deixando a explicação do meu pai como a única versão disponível naquela família. Eu não culpei tia Marlene pelo que meu pai tinha feito. Mas também não fingi que permanecer em silêncio fosse algo neutro. Ela apenas assentiu e baixou os olhos para a mesa. A conversa mais importante aconteceu mais tarde naquela noite, depois que Rebecca voltou para Cincinnati e meu pai foi para a garagem procurar algo que dizia ter perdido. Minha mãe e eu ficamos sozinhas mais uma vez. Ela perguntou se a vaga em período integral ainda estava disponível. Respondi que eu tinha pouco tempo para decidir. Minha mãe olhou para o corredor, onde meu casaco estava pendurado ao lado do casaco do meu pai, e depois voltou a me encarar. No rosto dela não havia o medo que eu esperava encontrar. O que vi foi tristeza por eu ter passado tanto tempo com receio da resposta dela. Eu pedi para continuar morando em casa, disse ela. Nunca pedi que você abrisse mão da sua vida para tornar isso possível. Aquela frase não tornou tudo mais fácil. Fez algo mais difícil, tirou a minha desculpa. Durante anos, sempre que pensava em mudar minha rotina, eu imaginava minha mãe sozinha, assustada e abandonada porque eu tinha escolhido a mim mesma. Meu pai alimentava esse medo porque ele mantinha tudo funcionando do jeito que estava. Mas agora minha mãe estava sentada diante de mim, dizendo que o sacrifício que eu tratava como prova de amor nunca foi algo que ela exigiu. No caminho para casa, não fiquei calculando as tardes de terça-feira ou as idas à farmácia nas quintas. Também não comecei a montar uma nova agenda na cabeça. Pela primeira vez, deixei a pergunta ser mais simples: eu queria aquele emprego? A resposta tinha ficado escondida por tanto tempo debaixo das obrigações que ouvi-la com clareza parecia quase egoísmo. Mas eu queria. Na manhã seguinte, antes que eu voltasse a convencer a mim mesma de que precisava estar sempre disponível, liguei para minha gerente no grupo odontológico. Disse que queria a vaga em período integral e pedi que ela seguisse com o processo. Minha gerente retornou a ligação na tarde seguinte e confirmou algo que eu tinha medo até de esperar. Como eu já fazia parte da equipe, não existia um longo processo de contratação entre mim e o cargo. Se aceitasse, eu começaria na função de coordenadora de ciclo de receita em período integral no dia 2 de fevereiro. Ela explicou os novos horários, os benefícios e as responsabilidades, e me deu o fim de semana para oficializar a decisão. Eu não precisava desse tempo. Passei 4 anos tratando o trabalho em período integral como algo que pertencia a uma versão antiga da minha vida. Antes mesmo de ela terminar de explicar a rotina, eu já sabia a resposta. Aceitei. O curioso é que o alívio não veio primeiro. O medo veio antes. Depois da ligação, fiquei sentada diante do computador e imediatamente comecei a dividir a semana da minha mãe em pequenos pedaços, a tarde de terça, a manhã de quinta e aquelas horas que meu pai gostava de ocupar com ligações a só por garantia. Durante anos, organizei meu trabalho em torno desses espaços antes mesmo que alguém precisasse pedir. Aceitar o emprego significava admitir que o antigo arranjo não continuaria existindo da mesma forma. Então parei de fingir.
Naquele fim de semana, escrevi em um papel os cuidados que eu ainda poderia oferecer sem abrir mão do trabalho que tinha recuperado. 2 noites durante a semana. As manhãs de sábado. Flexibilidade razoável para uma emergência real, quando fosse possível. Eu ainda levaria minha mãe a algumas consultas, desde que tudo pudesse ser planejado com antecedência. Eu ainda faria compras para minha mãe de vez em quando, passaria um tempo com ela e ajudaria nas coisas simples que uma filha normalmente faz. O que eu não faria mais era deixar horários inteiros da semana permanentemente livres só porque meu pai poderia decidir que precisava de mim. Ver aqueles limites escritos no papel fez meu estômago apertar. Eles pareciam pequenos perto de tudo que eu vinha fazendo. E eram mesmo. Mostrei a nova rotina primeiro para minha mãe. Ela leu devagar, com uma das mãos apoiada na borda da mesa. Não me acusou de abandoná-la. Apenas perguntou se quarta-feira à noite seria melhor do que terça, porque era quando meu pai normalmente cuidava das contas da casa. Ajustamos uma linha e seguimos em frente. A reação simples dela quase me deixou constrangida. Passei anos temendo uma punição que minha mãe nunca planejou me dar. Rebeca também mudou a forma como contribuiria. Parou de mandar aquela mesma transferência mensal sem uma finalidade clara para meu pai e explicou que, se a família precisasse de ajuda profissional durante algum horário da semana, ela contribuiria diretamente para despesas específicas. Queria saber qual serviço seria contratado e qual parte dos custos ela estaria pagando. Também decidiu fazer visitas planejadas com mais frequência, em vez de considerar que enviar dinheiro já representava toda a participação dela. Meu pai recebeu tudo aquilo como uma crítica. Ele nunca disse diretamente que queria continuar recebendo dinheiro sem precisar explicar nada. Apresentou a resistência de outra maneira. Disse que nossa vida familiar estava ficando formal demais, que transformar horários e despesas em categorias fazia os cuidados normais parecerem uma transação comercial. Lembrou que as necessidades da minha mãe não apareciam perfeitamente dentro de horários combinados. Ele tinha razão nesse ponto. Mas a imprevisibilidade era justamente o que tinha transformado cada favor temporário em uma obrigação permanente. Quando entreguei a ele minha nova rotina, ele mal olhou. Colocou o papel sobre o balcão da cozinha, debaixo de uma pilha de correspondências, e disse que veríamos até onde aquilo seria realista depois que eu começasse a trabalhar em período integral. A frase foi casual o bastante para que, no passado, eu provavelmente tivesse deixado passar. Dessa vez, entendi o que estava por trás dela. Ele esperava que a realidade provasse que eu estava errada. Mais especificamente, esperava que a culpa fizesse isso. O primeiro teste apareceu antes mesmo de fevereiro. Meu pai ligou durante um dos meus últimos turnos de horário reduzido porque uma entrega atrasada tinha bagunçado a tarde dele e ele queria que eu buscasse os remédios da minha mãe. Não havia nenhuma urgência médica, e minha mãe estava segura com ele, mas eu já estava com as chaves na mão antes de perceber o que estava fazendo. Parei por alguns segundos e pensei no que realmente precisava ser feito. Rebeca confirmou com a farmácia que a receita poderia esperar e ajudou a organizar a alternativa que já tínhamos combinado. Meu pai disse que eu estava complicando um favor simples e chamou minha decisão de egoísmo. Eu não transformei aquela ligação em uma defesa dos 4 anos anteriores. Continuei no trabalho, e a tarefa foi resolvida sem mim. O episódio foi pequeno, quase anticlimático, mas mostrou como meu corpo ainda conseguia voltar automaticamente ao antigo padrão, mesmo depois de minha cabeça ter decidido sair dele. Mais tarde, Rebeca dirigiu até lá para assumir outro período de cuidados que não poderia ser resolvido de Cincinnati. Dessa vez, o que Rebeca percebeu não foi apenas o peso dos cuidados com minha mãe. Ela já tinha entendido isso na prática. O que chamou sua atenção foram os limites do meu pai. Ele conseguia preparar o almoço, acomodar minha mãe na poltrona, cuidar das contas e resolver pequenas tarefas da casa. Mas, quando várias necessidades apareciam ao mesmo tempo, ele se cansava rapidamente e pegava o telefone em vez de decidir o que poderia esperar. Meu pai não era incapaz, mas também não conseguia sustentar sozinho toda aquela rotina. Rebeca me ligou do carro antes de pegar a estrada de volta para Cincinnati. Ela disse que meu pai passou anos afirmando que aquele sistema funcionava perfeitamente e então completou: só funcionava porque você absorvia tudo aquilo que ele não queria resolver. Fiquei sentada na beira da cama, com o telefone no ouvido, olhando para a data que eu tinha marcado no calendário para começar no novo emprego, 2 de fevereiro.
Pela primeira vez, aquela data não parecia apenas o começo de uma nova fase profissional. Parecia o dia em que meu pai finalmente teria que descobrir quanto o antigo sistema realmente custava quando eu deixasse de fazer desaparecer as partes mais difíceis. Na terceira semana de janeiro, Rebeca e eu já não precisávamos revisar para onde o dinheiro tinha ido nem demonstrar novamente quanto os cuidados da minha mãe exigiam. A pergunta que permanecia era outra: por que meu pai precisava que nós duas enxergássemos aquela situação de maneiras tão diferentes? 2 dias depois da ligação de Rebeca, voltamos à casa dos meus pais, e ela resumiu o ponto que ele já não conseguia evitar. Meu pai dava conta de muitas tarefas comuns, mas, quando várias necessidades surgiam juntas, a primeira solução dele quase sempre era me chamar. Ele ficou ouvindo enquanto Rebeca falava, apertando cada vez mais os lábios a cada frase. Não gostava de ser descrito daquela maneira. Gostava ainda menos do fato de a descrição vir justamente da filha que ele passou anos apresentando como alguém que entendia perfeitamente como a família funcionava. No começo, tentou minimizar tudo. Disse que qualquer família tinha dias difíceis e que Rebeca simplesmente tinha presenciado um deles. Lembrou que minha mãe continuava em casa, continuava recebendo cuidados e ainda estava cercada pela família. Na cabeça dele, esse resultado parecia provar que o sistema funcionava. Rebeca respondeu que um acordo não se torna sustentável apenas porque uma pessoa está sempre correndo para salvá-lo. Meu pai olhou para ela, depois para mim, e alguma coisa finalmente escapou. Nada disso era um problema até vocês duas começarem a comparar as informações. A sala ficou em silêncio. Ele pareceu perceber o peso da própria frase somente depois de dizê-la. Por um instante, pareceu até irritado consigo mesmo, mas já era tarde. Aquela única frase explicou mais do que qualquer extrato ou conta poderia explicar. Depois que Rebeca e eu passamos a ter acesso às mesmas informações, o sistema que meu pai dizia funcionar perfeitamente já não parecia tão natural. Ele não confessou de repente tudo o que tinha feito, mas, para continuar se defendendo, começou a revelar justamente aquilo que tentava preservar. Disse que Rebeca sempre insistia em contratar mais ajuda quando achava que minha mãe estava tendo dificuldades. Como morava longe, ela enxergava a ajuda profissional como uma solução razoável para problemas que não precisava enfrentar todos os dias. Meu pai odiava essa ideia. Para ele, contratar mais ajuda significava colocar mais desconhecidos dentro de casa, criar mais horários e deixar ainda mais evidente que ele já não conseguia administrar tudo sozinho. Ele também sabia que, se eu entendesse quanto Rebeca vinha contribuindo de verdade, eu faria mais perguntas. Se soubesse que havia dinheiro entrando todos os meses, eu naturalmente iria querer saber por que tão pouco daquela ajuda se transformava em tempo livre para mim. Meu pai nunca colocou as coisas de forma tão direta. Não precisava. Depois que parou de tentar desviar do assunto, o padrão ficou claro. Ele precisava que Rebeca acreditasse que eu estava recebendo suporte suficiente para continuar mandando dinheiro sem exigir grandes mudanças. Ao mesmo tempo, precisava que eu acreditasse que a ajuda dela era apenas ocasional, para que eu continuasse assumindo tudo quando fosse necessário. E minha mãe precisava acreditar que trabalhar menos tinha sido uma escolha minha. Cada versão servia ao mesmo objetivo: manter minha mãe em casa, preservar a rotina e deixar meu pai no controle de como tudo seria administrado. Ele insistia que fazia aquilo pela minha mãe. Era sempre para esse ponto que voltava quando a conversa ficava desconfortável. Minha mãe queria continuar em casa. Ela não gostava de mudanças. Precisava da familiaridade daquele ambiente. Tinha passado décadas naquela casa. Meu pai repetia essas coisas como se elas, sozinhas, justificassem todas as decisões que ele havia tomado. Olhei para minha mãe. Ela estava quieta na poltrona perto da janela, com as mãos apoiadas sobre a manta que cobria seus joelhos. Vi seu polegar se mexendo devagar, acompanhando a costura do tecido. Durante anos, meu pai parecia mais seguro justamente quando falava por ela. Dessa vez, ela não deixou. Disse que sim, queria continuar em casa, mas não queria que esse desejo fosse usado para impedir qualquer conversa. Queria saber quanto aquela decisão realmente custava. Queria participar das escolhas sobre que tipo de ajuda entraria na casa e com que frequência. Meu pai tentou interromper, mas minha mãe levantou uma das mãos. Foi um gesto pequeno, mas ele parou. Aquilo me atingiu mais do que eu esperava. Não porque ela tivesse vencido uma discussão, mas porque,
pela primeira vez em anos, a pessoa que estava no centro de toda aquela situação estava falando por si mesma, sem que meu pai traduzisse suas vontades. A palavra mendiga, que ele tinha usado no Natal, voltou rapidamente à minha cabeça. O dinheiro de Rebeca estava registrado. As horas de trabalho que eu tinha perdido e as contribuições menores para minha aposentadoria não estavam. Meu pai tinha tratado minha disponibilidade como se fosse um recurso infinito, e eu já não precisava ficar repetindo isso. A questão agora era outra: será que conseguiríamos montar um plano de cuidados que não dependesse mais de eu estar sempre disponível? Rebeca sugeriu que parássemos de discutir se o sistema do meu pai tinha sido razoável ou não e buscássemos uma avaliação prática de alguém de fora. Nada de hospital, nada de intervenção do governo. Apenas uma avaliação comum, feita em casa, por uma agência local de cuidados, para entender quais tarefas recorrentes poderiam realmente ser assumidas por profissionais. Meu pai reagiu exatamente como eu imaginava. Disse que profissionais sempre recomendariam mais serviços porque era justamente isso que eles vendiam. Minha mãe, porém, o surpreendeu. Minha mãe disse que estava disposta a ouvir a recomendação. Mantivemos tudo simples. Ela autorizaria a visita, alguém da agência iria até a casa, observaria as tarefas que mais dificultavam sua rotina e ajudaria a identificar quais períodos da semana poderiam ser cobertos por ajuda profissional, sem fingir que meu pai ou eu conseguiríamos assumir tudo para sempre. Ninguém estava tirando o controle da casa dela. Ninguém estava dizendo que ela precisava sair dali. Meu pai continuava desconfiado, mas a decisão já não dependia somente dele. E essa era a verdadeira mudança. Durante anos, ele tinha conseguido definir qual era o problema, quais soluções estavam disponíveis e quanto cada pessoa deveria sacrificar. Depois que Rebeca e eu começamos a comparar nossas versões e minha mãe passou a falar por si mesma, ele foi perdendo esse controle aos poucos. A avaliação ficou marcada para a semana seguinte. Antes de ir embora, ajudei minha mãe a se levantar e observei enquanto ela ajustava as mãos no andador. Meu pai ficou por perto, como se esperasse que ela mudasse de ideia assim que a conversa terminasse. Ela não mudou. Minha mãe olhou para ele e disse que aceitava ter ajuda profissional regularmente em casa se isso permitisse que eu continuasse trabalhando e evitasse que a família começasse a guardar ressentimentos uns dos outros. Meu pai não respondeu. Mas a expressão dele deixava claro que tinha entendido que acabará de mudar. A decisão que ele vinha tomando em nome da minha mãe durante anos já não pertencia somente a ele. A avaliação de cuidados em casa aconteceu na última semana de janeiro e, a essa altura, eu já tinha parado de esperar que uma única conversa fosse capaz de consertar tudo entre nós. A profissional da agência passou menos de uma hora acompanhando a rotina da minha mãe, observando como ela se movimentava pela casa, perguntando o que ainda conseguia fazer com tranquilidade e quais tarefas se tornavam mais difíceis nos dias ruins. Meu pai respondeu a mais perguntas do que ninguém tinha feito a ele, mas minha mãe o corrigiu 2 vezes. Nenhuma das correções foi dramática. Ela apenas explicou que ainda conseguia preparar o próprio café da manhã na maioria dos dias e que a parte mais complicada estava em tudo o que acontecia ao redor. Lavar roupas, fazer compras, resolver tarefas fora de casa, transporte, passar muito tempo em pé e aqueles dias em que os joelhos doíam tanto que até uma tarefa simples demorava o dobro do tempo. A recomendação foi quase decepcionantemente comum. Minha mãe não precisava de enfermagem 24 horas por dia e também não precisava deixar a própria casa. A agência sugeriu 3 períodos fixos durante a semana, algumas horas por vez, para assumir as tarefas que mais estavam pesando sobre mim. Meu pai cuidaria do que realmente conseguisse fazer, e o restante da família teria horários específicos e planejados para ajudar. Era exatamente o meio-termo que meu pai passou anos tratando como se não existisse. A profissional deixou uma lista simples com possíveis horários e serviços. Eu quase não prestei atenção aos papéis. O mais importante não estava na lista. Era saber que minha mãe poderia continuar em casa sem que a minha vida precisasse ser o preço escondido dessa escolha. Meu pai, porém, concentrou-se no custo. Ele reclamou de pagar profissionais por um trabalho que eu vinha fazendo e começou a falar sobre valores por hora e quantidade mínima de visitas. Sempre que mencionava a palavra família, seus olhos acabavam se voltando para mim. Pela primeira vez, a comparação estava ali, diante de nós. O serviço contratado tinha um preço escrito no papel, enquanto o meu salário reduzido, as contribuições menores para minha aposentadoria e todas aquelas tardes que eu deixava livres nunca tinham aparecido no orçamento da casa.
contratar ajuda parecia caro porque meu tempo sempre tinha sido tratado como se fosse gratuito. Rebeca percebeu isso também. Disse ao meu pai que, se continuasse contribuindo financeiramente, queria que o dinheiro tivesse uma finalidade clara, ligada a necessidades reais de cuidado, em vez de desaparecer naquele mesmo fundo indefinido que permitia a todos fingirem que o antigo sistema funcionava. Ela não estava acusando meu pai de roubar nada. Apenas se recusava a continuar financiando um modelo que ainda esperava que eu fosse a solução gratuita sempre que surgisse algum problema. Meu pai ficou irritado. Disse que estávamos transformando os cuidados da família em uma contabilidade outra vez. Lembrou quantas vezes ele e minha mãe tinham ajudado nós duas ao longo dos anos sem nunca contabilizar cada favor por hora. Por pouco, deixei aquilo me puxar de volta para a necessidade de me justificar. Então lembrei da data marcada no meu calendário, 2 de fevereiro, meu primeiro dia no novo trabalho em período integral. Eu já tinha aceitado a vaga. Já tinha avisado minha gerente. Meus benefícios estavam sendo atualizados. Pela primeira vez, o próximo passo da minha vida não dependia da aprovação do meu pai. Então entreguei a ele minha rotina mais uma vez. Eu ajudaria 2 noites durante a semana. Estaria lá nas manhãs de sábado. E ainda tentaria ajudar em uma emergência verdadeira quando fosse possível. As consultas planejadas seriam compartilhadas e marcadas com antecedência, mas os cuidados durante o dia, nos dias úteis, não seriam mais automaticamente responsabilidade minha. Meu pai encarou o papel como se eu tivesse acabado de entregar uma carta de demissão da própria família. Disse que aquele esquema era artificial. Que famílias de verdade não dividiam o amor em blocos de horários. Que as necessidades da minha mãe não desapareceriam às 5 da tarde só porque eu tinha decidido encerrar meu dia de trabalho. Nada disso mudou minha decisão. Eu amava minha mãe e continuaria ajudando. Só não iria mais provar esse amor mantendo minha vida permanentemente em espera. A irritação do meu pai aumentou quando ele percebeu que eu não estava pedindo permissão. Foi então que ele voltou à mesma hierarquia que tinha usado no Natal. Disse que Rebeca sempre tinha entendido o que era responsabilidade. Ela construiu uma carreira, contribuía financeiramente e não obrigava todo mundo a reorganizar a própria vida em função das escolhas dela. Segundo ele, eu estava fazendo exatamente o que sempre fizera, transformando minhas decisões em problema para os outros. Por um instante, voltei àquela mesa de Natal. 16 pessoas, a taça de vinho de Rebeca, meu pai sorrindo enquanto me chamava de mendiga. Mas, dessa vez, a palavra não teve o mesmo peso. Olhei para ele e falei baixo: você me chamou de mendiga depois de passar 4 anos montando sua rotina em cima de tudo que eu abri mão. Só isso. Não repeti quantas horas eu tinha perdido. Não falei da aposentadoria. Não precisei explicar o quanto aquelas palavras tinham sido cruéis. Agora ele conhecia os fatos. Qualquer coisa além disso só transformaria aquele momento em mais uma discussão que ele poderia vencer simplesmente esperando que eu me cansasse. Minha mãe quebrou o silêncio e disse que queria ajuda profissional. Ela não tinha mudado de ideia sobre continuar morando em casa. Ela estava escolhendo uma forma de continuar naquela casa sem precisar manter o antigo esquema. Rebeca concordou e deixou claro que suas próximas contribuições seriam destinadas a despesas específicas de cuidado e a serviços planejados. Ela continuaria ajudando pessoalmente quando pudesse, mas não queria mais enviar dinheiro sem saber exatamente qual necessidade aquilo iria atender. Tia Marlene estava sentada perto da minha mãe, mais quieta do que todos nós. Em certo momento, meu pai se virou para ela e comentou que aquela situação toda tinha ficado absurda, claramente esperando que ela desse a mesma resposta vaga que sempre dava. Mas Marlene não fez isso. Disse que eu não estava abandonando ninguém por voltar a trabalhar em período integral. Foi uma frase curta, mas teve peso justamente porque, durante anos, ela tinha escolhido ficar em silêncio. Meu pai olhou ao redor da sala e pareceu perceber que ninguém estava tentando derrotá-lo ou tirar minha mãe de casa. Nós apenas tínhamos parado de aceitar que a versão dele era a única possível. E isso parecia ser mais difícil para ele suportar do que uma discussão. Ele disse que, se todos achavam que ele era tão incapaz, então assumiria mais responsabilidades. Não precisava de estranhos circulando pela casa todos os dias. Conseguiria cuidar das manhãs da minha mãe, das compras e das pequenas tarefas domésticas. Se o restante da família queria complicar tudo, ele provaria que aquela ajuda extra nem era tão necessária.
Rebeca começou a responder, mas eu a interrompi com um olhar. Meu pai passou anos decidindo quanto cada um conseguia suportar. Dessa vez, ele também teria o direito de descobrir o próprio limite. Não cancelamos a ajuda profissional. Minha mãe queria aquilo, e o suporte durante os dias úteis começaria antes de eu voltar ao trabalho em período integral. Mas meu pai deixou claro que pretendia depender o mínimo possível do serviço e assumir pessoalmente o máximo de tarefas que conseguisse. Eu deixei que ele fizesse essa escolha. Isso também era novidade para mim. Durante anos, sempre que meu pai dizia que conseguia cuidar de alguma coisa sozinho, eu silenciosamente me preparava para correr e resolver tudo quando ele não desse conta. Eu chamava aquilo de ser prática. Na verdade, significava que ele nunca precisava enfrentar as consequências de recusar ajuda. Dessa vez, não criei nenhum plano secreto para salvá-lo. Na noite de domingo, antes de voltar ao trabalho em período integral, separei minhas roupas para a manhã seguinte e preparei meu almoço como fazia anos atrás, antes que as manhãs dos dias úteis se transformassem em negociações envolvendo as necessidades de outra pessoa. Minha bolsa de trabalho ficou perto da porta. O despertador estava programado. Meu celular estava virado para cima na mesa de cabeceira. Eu não conseguia parar de olhar para ele. Sabia que minha mãe teria ajuda programada. Sabia que Rebeca conhecia o plano. Sabia que meu pai tinha escolhido assumir mais responsabilidades do que antes. Mesmo assim, aquele velho medo continuava apertando meu peito, porque eu sabia exatamente o que aconteceria quando o primeiro imprevisto surgisse. Meu pai ligaria. E a parte mais difícil de voltar ao trabalho não seria o emprego. Seria ouvir a voz dele do outro lado da linha e não sentir imediatamente vontade de virar o carro e voltar para casa. O dia 2 de fevereiro chegou sem nenhuma cerimônia. Não houve um nascer do sol dramático, nem aquela sensação repentina de que eu tinha me tornado uma pessoa diferente. Acordei antes do despertador porque passei boa parte da noite esperando o telefone tocar. Mas ele não tocou. Me arrumei, peguei o almoço que tinha deixado pronto na noite anterior e fui para o grupo odontológico com as duas mãos apertadas no volante mais do que precisava. O caminho era conhecido. A sensação, não. Durante 4 anos, minhas manhãs de dias úteis vinham acompanhadas de uma condição invisível. Eu podia trabalhar, desde que ninguém na casa dos meus pais precisasse de alguma coisa mais urgente. Naquela manhã, pela primeira vez em muito tempo, eu estava indo para um lugar com a certeza de que permaneceria ali. Voltar ao trabalho em período integral não teve nada de glamouroso. Minha caixa de entrada parecia ter crescido, enquanto minha experiência tinha ficado um pouco enferrujada. Alguns procedimentos que eu dominava haviam mudado o suficiente para me deixar mais lenta do que eu lembrava. Precisei perguntar onde determinado relatório tinha sido transferido no sistema e depois fingir que não estava irritada comigo mesma por precisar perguntar. Às 10 da manhã, meus ombros já doíam de ficar sentada por mais tempo do que estava acostumada. Ao meio-dia, eu tinha conferido o celular tantas vezes que finalmente o coloquei virado para baixo ao lado do teclado. Na casa da minha mãe, nada estava errado. Isso deveria ter me tranquilizado. Em vez disso, uma parte de mim continuava esperando alguma prova de que meu pai tinha razão, de que trabalho e família não poderiam coexistir sem que um dos dois tivesse que ceder. Eu sabia que a ajuda profissional já tinha começado. Sabia que minha mãe tinha aprovado pessoalmente a rotina. Rebeca e eu tínhamos revisado o plano de emergência 2 vezes. Mesmo assim, cada vibração sobre a mesa despertava aquele velho impulso antes que eu conseguisse controlá-lo. O primeiro teste de verdade veio 3 dias depois. Era quinta-feira, pouco depois da 1 da tarde, quando meu pai ligou. Eu estava no meio da correção de um erro de faturamento que já tinha passado por 2 departamentos quando o nome dele apareceu na tela exatamente como eu tinha imaginado. Quase atendi no primeiro toque. Em vez disso, terminei a linha que estava digitando, saí da mesa e retornei à ligação do corredor. O problema era chato, mas não perigoso. A cuidadora que deveria ficar parte da tarde com minha mãe tinha se atrasado por causa de outro atendimento. Minha mãe estava segura. Meu pai estava em casa. Não havia nenhuma emergência médica. A ausência duraria pouco mais de 1 hora. Mesmo assim, meu pai queria que eu saísse do trabalho, fosse até lá e ficasse com minha mãe até a cuidadora chegar. 3 semanas antes, eu já estaria pegando o casaco. Naquele dia, senti o mesmo impulso surgir. Imaginei minha mãe esperando.
Imaginei meu pai ficando cada vez mais cansado. Imaginei a tarde naquela casa saindo do controle, como eu tinha passado anos tentando evitar. Minha cabeça começou imediatamente a criar justificativas para ir embora mais cedo. Talvez eu pudesse dizer que tinha uma emergência familiar. Talvez terminasse a correção do faturamento depois. Talvez uma tarde não fizesse diferença. Então parei e olhei para os fatos, em vez de obedecer ao medo. Minha mãe estava segura, meu pai estava com ela e a cuidadora estava atrasada, não tinha cancelado o atendimento. Era exatamente o tipo de imprevisto comum que nós tínhamos planejado. Em vez de pegar minha bolsa e sair correndo, liguei para Rebecca. Ela estava trabalhando em Cincinnati, mas conseguia resolver a situação sem precisar dirigir até aqui. Ela entrou em contato com a agência, confirmou o novo horário de chegada e perguntou se havia algum profissional disponível para chegar mais cedo. Quando descobriu que não seria possível, ligou para meu pai e explicou quanto tempo ainda faltava. Fiquei alguns minutos na linha para ter certeza de que mamãe estava confortável e depois voltei para minha mesa. Levei uns 10 minutos para conseguir me concentrar de novo no mesmo parágrafo. Manter meu limite não parecia liberdade, parecia culpa. Mas, se eu saísse toda vez que alguma coisa fugisse do planejado, o novo esquema acabaria virando o antigo, só com outro nome. Rebecca assumiu boa parte daquela tarde, mais do que teria feito algumas semanas antes. Ela reorganizou um compromisso, manteve contato direto com a agência e depois ligou para a mamãe. Não transformou aquilo em um grande gesto nem insinuou que, porque cuidar da situação tinha atrapalhado o dia dela, eu deveria voltar a resolver tudo. O inconveniente simplesmente passou a fazer parte da responsabilidade dela. Para mim, isso valeu mais do que qualquer pedido de desculpas. A cuidadora chegou mais tarde do que o previsto. Mamãe ficou bem. Meu pai, por outro lado, ficou irritado, e eu soube disso quando liguei depois do trabalho. Ele reclamou que o atraso mostrava como era ruim depender de pessoas de fora. Eu ouvi, mas não tratei a irritação dele como prova de que o plano estava errado. A cuidadora havia atrasado, sim, mas mamãe continuou segura e o plano alternativo funcionou como deveria. Uma semana depois, aconteceu algo que eu não esperava tão cedo, meu pai finalmente deixou a cuidadora fazer o trabalho. No começo, ele ficava por perto o tempo todo. Mamãe contou que ele acompanhava a mulher de um cômodo para outro, corrigindo pequenos detalhes e insistindo que poderia cuidar de metade das tarefas sozinho. Reclamava de como as toalhas eram dobradas, dizia que a cozinha tinha seu próprio jeito e chegou a assumir uma tarefa externa, só para voltar para casa completamente cansado. Mamãe mandou que ele se sentasse, enquanto a cuidadora continuava fazendo o trabalho dela. E eu também continuei aparecendo, nos horários que tinha combinado. Rebecca manteve as contribuições destinadas às despesas de cuidado e passou a vir nos fins de semana que conseguia. Aos poucos, a casa encontrou um ritmo novo, sem depender de uma única pessoa fingindo que nunca estava cansada. Meu pai nunca declarou que tinha errado. Fez algo mais revelador. Parou de mandar a cuidadora embora antes da hora. Na primeira vez que mamãe comentou que eu estava na minha própria cozinha, numa quarta-feira à noite, preparando o jantar depois de um dia inteiro de trabalho, olhei para o relógio e percebi que não tinha passado a tarde inteira esperando uma ligação do meu pai. Aquela pequena ausência pareceu gigantesca. O novo esquema de cuidados estava longe de ser perfeito. Nada relacionado a pais envelhecendo fica perfeitamente organizado. Mamãe ainda tinha dias em que os joelhos doíam mais. A agência ainda fazia mudanças de vez em quando. Rebecca continuava morando quase 2 horas daqui. E meu pai ainda queria ter mais controle do que nós estávamos dispostos a permitir. A diferença era que, agora, os imprevistos já não caíam automaticamente nas minhas costas. Até a história que a família contava sobre nós começou a mudar, embora de um jeito bem mais silencioso do que eu imaginava. Pouco mais de uma semana depois de voltar ao trabalho em período integral, Marlene apareceu na casa dos meus pais enquanto eu cumpria meu turno de sábado de manhã. Um dos parentes que tinha estado no jantar de Natal também estava lá. Enquanto mamãe e Marlene conversavam perto da janela, esse parente perguntou como eu estava agora que tinha conseguido voltar à minha vida. A frase trouxe aquela velha sensação incômoda. Antes que eu respondesse, Rebecca falou. Ela tinha dirigido até lá naquela manhã e estava perto da mesa de jantar, organizando a escala de cuidados da semana seguinte. Ela não fez discurso nenhum.
Apenas corrigiu a ideia. Disse que eu não estava esperando alguém me colocar de volta nos trilhos. Durante anos, eu é que tinha ajudado a manter meus pais de pé. A sala ficou em silêncio, mas era um silêncio diferente daquele do Natal. Meu pai estava ali e ouviu tudo. Não fez outra piada sobre eu ser uma pedinte. Também não discutiu. Apenas baixou os olhos para as cartas que segurava e chegou a separar os mesmos 2 envelopes 2 vezes. Eu percebi porque, durante anos, aprendi a notar tudo aquilo que ele escolhia não dizer. Aquela correção teve peso porque a versão do meu pai tinha sobrevivido, em parte, pela repetição. Quando Rebeca, mamãe e Marlene deixaram de repetir aquela história, ela começou a perder força. Meu pai ainda reclamava da ajuda contratada e continuava dizendo que meu horário era menos flexível, mas já não conseguia contar uma versão diferente para cada pessoa sem que os outros descobrissem. O que restava eram as escolhas dele, agora expostas e sem a proteção de informações separadas. Na terça-feira seguinte, eu estava terminando o jantar quando meu pai ligou. Mamãe estava bem. A cuidadora tinha passado mais cedo. Não havia nada para buscar nem consulta para remarcar. Ele não queria que eu resolvesse problema algum. Disse apenas que queria conversar comigo quando eu tivesse tempo. O pedido soou diferente de todas as ligações dos últimos 4 anos. Não havia tarefa escondida, farmácia, consulta ou aquela expectativa silenciosa de que, assim que ele mencionasse mamãe, eu começaria a mudar minha agenda antes mesmo de ele terminar a frase. Ele tinha dito, quando você tiver tempo. Então fiz algo que ainda parecia estranho para mim. Esperei até realmente ter tempo. Naquela quinta-feira de fevereiro, passei na casa deles depois do trabalho. O céu já estava escuro, e o frio era forte o bastante para deixar minha respiração visível enquanto eu atravessava a entrada. Pela janela da frente, vi mamãe sentada em sua poltrona enquanto a cuidadora terminava o turno da noite, dobrando algumas roupas perto do corredor e conferindo os últimos detalhes do jantar na cozinha. Um mês antes, eu teria entrado naquela casa já procurando o que ainda precisava ser resolvido. Dessa vez, bati a neve dos sapatos e entrei como filha, não como plano de emergência. Mamãe estava confortável, e a cuidadora permaneceu com ela enquanto meu pai e eu fomos para a cozinha. Ele já não ficava seguindo a profissional pela casa, corrigindo cada pequeno detalhe. A casa continuava sendo o lar de mamãe. Meu pai ainda cuidava das contas e do café da manhã. Rebeca continuava morando em Cincinnati, e eu seguia aparecendo nos dias que tinha combinado. A ajuda profissional tinha mudado a rotina sem tirar de ninguém o controle da casa. Meu pai nunca disse que estava errado sobre isso, mas também já não agia como se aceitar ajuda significasse perder o próprio lar. Depois que mamãe se acomodou diante da televisão, meu pai fez um gesto para que eu fosse até a cozinha. Eu acompanhei sem aquela velha sensação de que tinha sido convocada para resolver alguma coisa. Ele serviu o café para si mesmo e deixou minha xícara ao lado do açucareiro, exatamente onde sabia que eu gostava. Por alguns segundos, ficou passando um pano em uma pequena mancha na bancada que mal dava para perceber. Então começou a falar. Não tentou recontar cada detalhe do mês anterior. Disse que acreditava estar protegendo a vida de mamãe em casa e evitando que Rebeca e eu brigássemos. Pela primeira vez, admitiu que tinha separado certas informações de propósito porque tinha medo do que aconteceria se nós duas começássemos a comparar tudo. Ele ainda defendia a decisão, dizendo que achava necessária naquela época, mas já não chamava o resultado de simples mal-entendido. Você não evitou a briga, eu respondi. Só fez com que Rebeca e eu brigássemos uma com a outra, em vez de enfrentarmos a verdade. Meu pai olhou para a sala e demorou a responder. Eu conseguia perceber aquela velha vontade de fazer as próprias intenções parecerem mais importantes do que as consequências. Só que, dessa vez, ele não tinha mais uma versão diferente para usar como saída. Por fim, disse que tinha feito aquilo porque acreditava ser o que precisava fazer. Não foi exatamente um pedido de desculpas, e eu não tentei transformar aquilo em um. Alguns meses antes, eu provavelmente teria insistido até ele admitir o estrago exatamente da maneira que eu enxergava. Agora, eu conseguia deixar aquela admissão incompleta sem depender dela para seguir em frente. O jantar de Natal também surgiu na conversa, embora nenhum de nós mencionasse a noite diretamente no começo. Meu pai passou a mão pela bancada e disse que nunca deveria ter feito aquela piada. A palavra pedintia ficou entre nós, mesmo sem ele repeti-la.
Eu disse que aquilo tinha me machucado, mas que a piada não era toda a história. Durante anos, ele tratou a contribuição de Rebecca como algo visível e respeitável porque vinha em forma de dinheiro e de uma carreira reconhecida. A minha contribuição desaparecia dentro da rotina da casa porque parecia apenas disponibilidade. Quando eu reduzia minhas horas, ninguém anotava o valor que deixava de receber. Quando mudava minha agenda, ninguém via uma transferência bancária diminuindo. Isso tornou fácil para ele enxergar o que eu fazia como menos valioso. Meu pai ficou olhando para o café. Eu não deveria ter dito aquilo, falou. Não foi uma declaração perfeita, mas, naquele momento, foi suficiente. Eu não perdoei meu pai de maneira grandiosa, nem fingi que tudo estava resolvido. A confiança tinha mudado de forma, e eu ainda percebia o velho julgamento quando meu pai recorria às mesmas frases de sempre. A diferença era que eu já não precisava que ele decidisse quanto minha vida tinha valido antes de eu mesma reconhecer isso. Rebecca e eu também não viramos irmãs sentimentais de repente. Apenas passamos a ser mais honestas e diretas. As duas sabíamos das consultas de mamãe e dos custos dos cuidados. Quando eu não podia assumir um sábado, eu dizia claramente, em vez de deixar pistas esperando que ela percebesse. E Rebecca deixou de enxergar um depósito bancário como se aquilo encerrasse sua responsabilidade. Mamãe também começou a perguntar mais: quem viria, em que horário e quais opções ela tinha. Pela primeira vez, ela participava das decisões sobre a própria rotina antes de meu pai falar por ela. Marlene mudou de um jeito pequeno, mas muito significativo. Quando meu pai voltou a dizer que eu tinha menos flexibilidade, ela simplesmente o corrigiu e continuou tomando sua sopa. A família não precisava de outro discurso. Precisava apenas parar de repetir velhas suposições como se fossem fatos. Saí da casa dos meus pais pouco depois das 8 da noite. Mamãe estava confortável, meu pai tinha anotado a próxima visita da cuidadora no calendário da cozinha, e ela ainda estava terminando o turno daquela noite. Quando passei pelo fim da rua, o carro dela continuava estacionado na entrada da casa. Durante anos, sair dali significava levar comigo uma lista mental de coisas que eu precisava conferir antes da próxima ligação. Naquela noite, não havia nada pendente que dependesse de mim. Segui em direção à minha própria casa, passando pelas luzes das varandas refletidas nas manchas de neve que ainda restavam. Mamãe estava sendo cuidada. Meu pai não estava sozinho. Rebecca sabia da programação. A estrada à frente era simples e familiar, o mercado da esquina, 2 semáforos e a curva que levava ao meu bairro. E, pela primeira vez em muito tempo, nada estava desmoronando só porque eu estava indo para casa. Meu pai tinha me chamado de pedinte porque contou o que era mais fácil enxergar: dinheiro, cargos e status. As horas que eu entreguei nunca vieram acompanhadas de um cifrão. Mas agora eu sabia exatamente o valor delas. Amar minha mãe nunca significou que eu precisava abrir mão delas para sempre.